Olá, meus amores, tudo bem? Pessoal, faz tempo que eu não faço vídeo, eu sei, eu peço desculpas pra vocês, mas é porque surgiram algumas coisas que precisaram da minha atenção nesse momento. Não foi porque eu quis, tá? Eu realmente estava querendo muito, inclusive faz tempo que eu queria gravar esse vídeo pra vocês, mas aconteceram coisas e enfim. Como vocês podem ver, ó, eu tô com um microfoninho. Eu comprei, gente, eu comprei não, né? Eu ganhei um microfone de lapela, só que ela é muito sensível a, não sei como chama, o prendedorzinho de pôr na roupa. E quando eu fui testar, eu fui com um pouquinho de força. E aí ele já estourou aqui, então eu tenho que arrumar, por isso que eu tô segurando ele assim. Mas, e também assim, percebi que não é o melhor ainda que tem. Conforme eu for conseguindo melhorar aí os equipamentos, a gente vai se conversando. Também vou pedir desculpas, gente, porque eu sei que o óculos reflete a luz da tela e fica um pouquinho ruim aí de me ver, né? Mas eu tô, assim, com uma dor de cabeça, e a vista tá um pouco cansada, então eu vou precisar da ajuda do óculos hoje, para conversar com vocês, tá bom? Mas enfim, vamos lá. Eu queria conversar com vocês, não é de hoje, faz tempo que eu gravei o vídeo que eu vou mostrar pra vocês depois do minhocário, vai ser bem legal. Só que, enfim, né, tiveram essas questões aí que eu comentei com vocês. Eu queria conversar com vocês hoje, pessoal, sobre a formação de um solo. E aqui, essa parte mais chatinha dos slides, eu juro, ela vai ser rapidinho. Ela é bem curtinha, mas eu acho que é legal passar para vocês, porque de repente, se vocês quiserem marcar alguma coisa no caderno, ou enfim, ter algum material para ler, um material simples, basiquinho, vocês podem pausar o vídeo e marcar ou tirar print, enfim, tá? Então, é por isso que eu quis trazer esse material para vocês. Então, pessoal, para formar um solo, primeiro de tudo, por que que é importante a gente estudar o solo? Primeiro porque é onde a gente vive, né? Nós habitamos aí, somos seres terrestres, então a gente mora no solo, a gente vive no solo, faz de tudo no solo. Cultivo de alimentos, descarte, né, do próprio lixo, os aterros sanitários a gente faz o descarte aí no solo, nos aterros sanitários, né? Mas principalmente a parte de cultivo, de preservação, do ambiente, enfim, que nos cerca, né? A gente vive no solo, a gente não vive no ar nem embaixo d'água, então é importante a gente estudar o solo e esse ambiente em que nós vivemos para a gente conseguir justamente pensar em melhores formas de otimizar a nossa vida e também pensando aí de repente numa preservação ambiental, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vou mostrar aqui para vocês. Como eu falei, essa parte bem simplesinha, tá? Então o solo ele vai ser composto de três partes: sedimento, humus e seres vivos, que somos todos nós, né? Vamos seguir aqui. Aqui, pessoal, basicamente o que ele está falando, eu vou descer aqui um pouquinho devagar, porque como eu falei, se vocês quiserem pausar, escrever ou tirar print, enfim. Mas aqui o que ele está falando basicamente é que o solo ele é formado a partir do desgaste das rochas. Então eu vou ter ali uma rocha, a gente fala rocha assim, pedras, tá? Mas o certo é falar rocha, beleza? Então nós vamos ter ali rochas e essas rochas elas vão ser desgastadas pela ação do tempo. Essa ação do tempo a gente chama de intempéries. Vou colocar escritinho aqui para vocês. Essas intempéries são o quê? Ação do sol, do gelo, da chuva, do vento. Os seres vivos também, pessoal, os fungos, ó, fungos e líquens que soltam ácido. A questão da chuva, né? Nós também temos a nossa chuva um pouquinho acidificada por conta do gás carbônico, CO2. Nós também temos a ação do próprio ser humano, né? Quando a gente, o fato de andar no solo, a gente vai desgastando os animais também.
As plantas, quando as raízes vão crescendo, vão se desenvolvendo, essas raízes vão penetrando nesse solo e vão abrindo espaço por ele, vão desgastando essa rocha, enfim. Vou procurar uma imagem aqui e colocar para vocês que é bem legal de ver. E aí ele vai falando para vocês que essas rochas elas vão se desgastando por causa de atrito. Aqui, cadê? Tem uma parte que ele fala das ondas, que é bem legal. Aqui, ó. Os rios e as ondas que atritam as pedras entre si. Vou mostrar para vocês como que é a areia maravilhosa. Então, assim, a própria ação da natureza mesmo, tá? Dos seres vivos e do próprio ambiente em si, ele vai desgastando essas rochas. E essas rochas, elas vão ficando cada vez menores. Então, nós temos aqui um ciclo, ó, de rochas que viram pedras, pedregulhos e assim por diante, até virar aquela areia fina. E essa é a parte que a gente fala que é a mineral do solo, tá? É a parte inorgânica que a gente chama. Então, toda essa gama de seres vivos, somados a essa matéria inorgânica, somado a essa rocha que se desgastou, nós vamos ter ali uma mistura que vai formar ali a camada, a parte orgânica que a gente fala do solo, tá? O humus, ó, a massa do resto de seres vivos incorporados ao solo. Então a gente tem as fezes, tá? Vou mostrar, na parte do minhocário isso vai ser bem legal de ver, vocês vão entender um pouquinho melhor. E essa parte orgânica do solo ela é essencial para os seres vivos, tá? Então, para as plantas que habitam ali aquele ambiente. Vocês vão perceber que tudo na natureza é cíclico. Então, isso, acho que vocês vão ver também no minhocário. É cíclico. Então, vocês vão notar que as plantas ela absorvem nutriente do solo, elas vão produzir ali os alimentos, o que ela precisa para ela e para os outros seres vivos ali ao seu redor. Vão cair folhas, essa matéria orgânica vai se decompor e esses nutrientes vão voltar para o solo, que vai ser reabsorvido pelas plantas. Então, é todo um ciclo que acontece. Isso daqui é muito dinâmico, não é parado, tá? E vocês vão entender um pouquinho melhor isso. Então, esse humus ele é essencial, porque esse resto de matéria orgânica é justamente de onde vem os nutrientes ali que as plantas precisam. Não todos, tá? Mas uma boa parte. Descendo aqui mais um pouquinho. E aqui ele vai falar para vocês seres vivos que são muito importantes para o solo. Primeiro as bactérias, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do Rhizobium, que é uma espécie de bactéria que ela vocês vão ver, calma. E ela é, assim, muito importante para ajudar as plantas a fixarem nitrogênio, a gente vai conversar um pouquinho melhor disso. Vamos falar um pouquinho de queimadas também, né? Mas vamos aos poucos. O segundo verme é a minhoca, vou mostrar o minhocário para vocês, que é bem legal. Então, elas produzem humus porque elas são seres decompositores. Então, elas vão se alimentar ali das folhas, restos de material que caiu no solo, elas vão se alimentar, vão defecar. E, ao mesmo tempo, essas fezes da minhoca, né, ela é muito rica em nutrientes, a gente usa bastante na agricultura, plantação caseira mesmo. É um solo muito rico, né? O humus ele é muito rico em nutrientes, então ajuda ali a adubar o solo, tá? Que é muito importante para as plantas. E quando ela vai passando, ela vai abrindo câmaras, ela vai abrindo caminhos ali pelo solo, que facilita a passagem de ar, facilita a passagem de água. Então é muito importante também esse caminho que ela faz. Beleza? O terceiro são insetos e os fungos microscópicos, que eles também funcionam ali como produtores de humus e também na questão da fixação do nitrogênio. Vocês vão entender um pouquinho melhor essa parte do nitrogênio, tá? Aqui ele coloca um esqueminha para vocês. Tira o print, aí eu vou passar rápido, mas é basicamente isso que a gente conversou, tá? Essa imagem eu vou pegar outras ali, o minhocário vocês vão ver, e aqui tem umas perguntinhas, beleza?
Então, primeira coisa, deixa eu já procurar aqui, aquilo que eu comentei com vocês, né? Às vezes acontece de surgir uma planta ali, nascer uma árvore no meio de uma rocha, né? E aí ela vai desgastando esse solo com as raízes dela que vão penetrando, tá vendo? E aí vai desgastando o solo porque essas raízes vão abrindo espaço. Isso aqui é muito legal. Eu gosto muito de ver essas imagens porque assim mostra como a vida é realmente impressionante. É bem legal. Então, só para vocês verem aí mais ou menos como que acontece. Nessa parte que eu falei das raízes irem entrando na rocha e ajudar a desgastar esse solo, tá? Ajudar a desgastar essa rocha para formar o solo. Aqui, pessoal, só para vocês verem um pouquinho o que eu comentei do intemperismo, né? Nós temos três tipos aí de intemperismo. Nós temos o intemperismo químico, que nem vocês viram da chuva ácida, né? A água da chuva, ela cai, trazendo junto ali gás carbônico que está na atmosfera. E essa mistura da água com gás carbônico vai batendo aqui na rocha e vai corroendo. O desgaste físico, então o próprio vento batendo ali com areia, a chuva, né, o contato físico mesmo que vai desgastando. E o biológico, que são as plantas, os seres vivos que vão ali passando por aquele solo, por aquela rocha, perdão, vão passando por aquela rocha, que as plantas vão se fixando e vão ajudando ali a desgastar. Então, tudo isso daqui é um exemplo de como vai se formando o solo mesmo propriamente dito. Beleza? Por essa ação do intemperismo. Aqui, pessoal, olha que coisa maravilhosa. Eu vou ser sincera com vocês. Eu nunca peguei a areia e olhei no microscópio, tipo eu mesma, literalmente. Porém, quando você procura no Google, areia no microscópio, tá? Foi bem assim que eu procurei, tá? Areia no microscópio. Ele mostra essas imagens, tá? E assim, gente, olha que coisa maravilhosa. Tipo, olha isso aqui. São várias micro pedrinhas, entendeu? Então imagina, isso daqui era uma rocha enorme e aí veio a ação do vento, da chuva, dos animais, das plantas e foi desgastando até ele virar essas micro pedrinhas que a gente só consegue ver assim no microscópio. E isso é muito legal mesmo, da gente imaginar, né? E aqui, ó, só para mostrar um resuminho para vocês do que seria a formação do solo. Nós temos aqui primeiramente uma rocha, que seria a rocha mãe, que a gente chama, e ela vai ali se desgastando pela ação do tempo, dos intemperismos que a gente já mencionou ali. E ó, vai formando as primeiras camadas de solo, beleza? E esse desgaste ele vai aumentando pela ação aí dos seres vivos. Essa ação do intemperismo, ela continua, tá? É um processo que ele não para, beleza? E aqui, ó, ele mostra para vocês uma comparação, basicamente, de que seriam solos jovens comparado com um solo mais maduro. Então, dá para perceber bem, assim, a diferença na questão do nível mesmo de na questão do nível mesmo de aprofundamento, na questão das camadas. Eu não vou chegar a falar disso um pouquinho mais aprofundado, mas tem camadas do solo, tá? Só que isso é uma coisa que não faz sentido a gente ver agora, só tô mostrando para vocês terem uma noção mesmo. Mas existem essas camadas, então vocês podem perceber, quanto mais maduro o solo, mais profunda tá ali a rocha mãe, né? Que originou ele. Mais desgastada essa rocha está, por assim dizer. Deixa eu fechar aqui a areia do microscópio. Aqui, ó, mostrando também basicamente o mesmo esquema, beleza? Então eu vou ter uma rocha mãe, uma rocha inicial, que tá lá vivendo no planeta, e começam ali os desgastes pela ação do tempo, das chuvas, dos ventos, dos seres vivos, e vai começando ali a formar camada de areia. Não são todas as plantas, todos os seres vivos que aguentam viver em ambiente de areia.
como a gente conversou, é necessário que tenha uma camada orgânica, uma camada ali de humus, de matéria decomposta, precisa ter uma quantidade de material orgânico para que certas plantas consigam sobreviver. Algumas conseguem sobreviver nesses solos mais arenosos, e aí elas vão preparando o solo para que outras plantas consigam chegar. Beleza? E aqui é só para vocês terem uma noção. Então, quanto mais profundo o solo, quanto mais matéria orgânica, maior ali o porte das plantas que eu vou ter, tá? Aqui só para mostrar para vocês, pessoal, as micorrizas que eu coloquei escrito aqui, vocês podem pesquisar no Google também, são fungos, tá? Que elas se fixam ali na raiz. E aí, ó, se você vir aqui em todas, ele vai falar da fixação do nitrogênio, vai ajudar na absorção de água, de sais minerais, tá? Que também são importantes aí para as plantas, beleza? Só que assim, não confunda, tá? As micorrizas, elas são fungos. Deixa eu voltar aqui. Ó, tá vendo? Elas são fungos que estão ali em contato com as raízes para ajudar as plantas. Fungos, tá? E esses fungos parecem fiozinhos, tá? Eles são nesse estilo aqui, meio parecendo fiozinhos mesmo. Agora, nós também temos bactérias que ajudam na fixação de nitrogênio das plantas. Porque, pessoal, nitrogênio, se vocês forem no mercado, em loja de agropecuária, se vocês forem pegar algum adubo para planta, vocês podem ver que muitos adubos têm ali o nitrogênio. Ele é um elemento químico, tá lá na tabela periódica bonitinho aqui, ó, o símbolo e tudo mais. E perceba, ó, ele tem um ciclo na natureza, tá? Não vou aprofundar isso aqui agora, porque isso aqui é bem complexo, tá? Mas simplificando, o nitrogênio ele passa pelo solo, ele passa para o ar, ele tem um ciclo em que ele de ambientes em que ele está, por assim dizer, tá? E ele é muito importante para as plantas. Se vocês procurarem em adubos, vocês vão ver que muitos têm nitrogênio. Só que, pessoal, a planta ela não consegue absorver esse nitrogênio sozinha. Ele está ali no ar e ela não consegue simplesmente pegar esse nitrogênio. Então, tanto as micorrizas, que são os fungos, quanto o Rhizobium, que são essas bactérias, ajudam ali a planta a fixar esse nitrogênio. Essas bolotinhas aqui que vocês estão vendo são um conjunto dessas bactérias, são colônias dessas bactérias, que é o que a gente chama de Rhizobium, tá? E essas bolotinhas, quando você vê, às vezes você vê você tira a planta, você vê essas bolotinhas na raiz, às vezes você pensa que a planta tá doente, que é algum parasita, alguma coisa ali prejudicando até a planta, né? Mas não é, pessoal, são essas bactérias, essas colônias de bactérias, a gente consegue ver a olho nu, tá? E elas ajudam fazendo o quê? Tirando o nitrogênio do ar e colocando na raiz da planta, porque a planta sozinha não conseguiria. Então é uma relação muito benéfica para as duas, tá? Tanto para a planta quanto para as bactérias. Ó, se vocês começarem a procurar aqui, ó, cinzas como adubo, vocês vão ver que elas funcionam sim como um adubo, ela é riquíssima. Se você fizer uma fogueira, principalmente São João, né? Tem alguns lugares que dá pra você fazer fogueira, assim, controlada, tá? A gente não vai botar fogo no negócio inteiro. Você vai ver que depois de um tempo, as plantas, elas crescem mais altas ali onde ficou aquelas cinzas. Deixa eu ver se eu encontro alguma imagem aqui sobre isso. Mas, ó, as cinzas, elas são... Gente, eu tô falando cinzas assim, tá? De fogueira, da madeira, da lenha. Não é pegar a cinza do churrasco e jogar lá, não, tá?
porque ali tem outras coisas misturadas, tem sal, tem gordura, tem outras coisas. Mas vamos supor, se você fez uma fogueira de São João e o seu solo ficou assim, né? Esse pedacinho aqui, vocês vão perceber que dali uns dias a grama ela vai estar muito mais alta, porque as cinzas da madeira, elas são sim um bom adubo. Porém, pessoal, como nós vimos ali na nos nossos slides e a gente viu aqui no decorrer da nossa aula, o solo ele não é feito apenas de mineral, de areia, de grão inorgânico e de madeira, enfim. Ele é feito de seres vivos, ele é composto de matéria orgânica, ele é feito de várias outras coisas. E o que, que acontece? Apesar das cinzas serem um bom adubo, quando eu falo de queimadas, é complicado ver isso aqui. Quando eu falo de queimadas, eu tô falando assim, eu não vou só queimar madeira, eu não vou só queimar aquela árvore que já é assim, complicado, né? Porque ela levou sei lá quantos anos para crescer, mas eu não vou queimar só madeira, eu vou matar todos os seres vivos que habitam ali aquele solo. Então nós temos fungos, nós temos bactérias, nós temos insetos, formigas, né? E outros insetos ali, que foi a primeira que me veio na cabeça. Mas nós temos insetos, nós temos as bactérias fixadoras ali de nitrogênio, como a gente... fixadoras de nitrogênio ali, como a gente conversou. E quando a gente taca fogo, a gente mata toda essa parte biológica, todos esses organismos vivos do solo. E eles são muito importantes para as plantas. Como eu mencionei para vocês, é um ciclo. E esses seres vivos, os fungos, as bactérias, os insetos, eles ajudam nesse mecanismo de ter nutrientes no solo, da manutenção da vida para as plantas e para os outros animais. Porque, gente, não é só a gente que vive no planeta, tem outros animais, existem outros seres vivos. Então, é complicado. Isso sim, seres vivos que a gente ainda consegue ver, fora aqueles que estão ali no solo que a gente não consegue ver. E quando esse solo queima, como eu falei, nós não estamos só queimando madeira, nós estamos queimando todos esses seres vivos, matando todos esses seres vivos que ajudam na fertilidade do solo. Então acontece uma ilusão, porque assim, queimou, tacou fogo ali, queimou. Você vai perceber que a grama ela vai crescer mais alta por conta das cinzas, porque como a gente viu, as cinzas elas são nutrientes sim para o solo. Só que o solo ele não precisa só de cinzas. Ele precisa de matéria orgânica, ele precisa de humus, ele precisa de seres vivos que ajudam a fixar ali o nitrogênio nas plantas, ele precisa, sei lá, das minhocas, das formigas que cavam túneis por ali e ajudam a água a entrar melhor nesse solo. É todo um ambiente em que uma coisa depende da outra, é muito entrelaçado a dependência de uma coisa da outra. Então é muito perigoso, porque é um discurso que acontece por aí, mas queimou e as cinzas vão servir de adubo e tal, tal, tal. Beleza. Só que tem toda uma parte que morreu ali que a natureza ela vai conseguir se recuperar uma hora. Porém é um processo lento, é demorado. Reflorestamento, pessoal. Quando a gente fala de reflorestar, muitas pessoas falam, põe qualquer planta ali, faz plantação de eucalipto e tá tudo certo. Não é assim. Não é qualquer planta que você pode colocar para restaurar um ambiente. Se é, por exemplo, uma queimada na Amazônia, que é Mata Atlântica, né? Tem pouco da Mata Atlântica que sobrou tá ali naquela região. Se eu chegar lá e plantar um cacto, vai fazer sentido?
para recuperar ali a Mata Atlântica? Não faz sentido, porque o cacto, ele não é uma espécie da Mata Atlântica, ele não vive ali na Mata Atlântica. Tô dando um exemplo extremo, mas só pra gente conseguir visualizar, tá? Então, muita gente acha que reflorestamento você vai lá e taca qualquer coisa, mas não é assim, é muito mais complexo, é muito mais complicado. Tem que ser espécie nativa, porque os animais eles vão interagir com aquelas plantas que estão daquele ambiente, existe um microclima. Aqui eu tô falando por cima, tá, pessoal? Mas a gente pode aprofundar isso em outras aulas. Mas é complexo, não é simplesmente ir lá e tacar qualquer coisa. Então, pessoal, basicamente é isso, a formação do solo. Nós precisamos de matéria viva, nós precisamos de matéria orgânica, nós precisamos de uma rocha mames, que vai ser desgastada e vai gerar aí um novo solo, enfim. E agora, pessoal, vou mostrar um pouquinho para vocês do meu minhocário. Então, vou colocar aqui para vocês, eu espero que vocês gostem. Eu não sei se esse vídeo vai ficar ideal, porque eu estou gravando com uma mão e mexendo com a outra. Esse aqui, pessoal, é o meu minhocário. Eu já desmontei ele, mas tem aquela caixa. Aí essa que estava no meio e essa que tá em cima. Daqui a pouco eu mostro como que ela é pra vocês. Aqui a gente vê que é um tipo de terra já bem escura. Aqui já tem bastante humus misturado, porque tem minhocas aqui dentro. E como que funciona isso daqui? Você coloca uma camada de comida, você põe primeiro, você comprou as caixas, vamos supor. Ou você fez com material reciclável, também é possível. Aí você tem um campanheiro. E você vai pôr uns 2 dedinhos de terra. Eu coloquei dessa terra aqui. Ela é uma terra já escura, que retém um pouco melhor a umidade, justamente por causa do ambiente aqui que você quer criar. E ela vai, você vai pôr uns 2 dedinhos de terra e vai começar a cobrir com comida. Tem as comidas certas, não é tudo que você pode pôr. Geralmente você põe em casca de legumes, resto de jardinagem. Aqui eu tenho meu jardinzinho. Zeus, dá um oi, filho. Eu tenho meu jardinzinho, então às vezes eu faço umas podas. E aí resto de folha você também pode colocar, né? Então é um lugarzinho onde você vai pondo as comidas. Você põe um pouco de serragem em cima, depois que eu mostrar aqui vocês vão entender melhor. Pra não ficar muita umidade, as minhoquinhas vão se alimentando, vão reproduzindo e vão defecando, por assim dizer. E aí essa terra vai ficando bem nutritiva. E aí esse sistema ajuda porque essa terra mais de cima, que é a que eu estou tirando e pondo aqui no meu saquinho, eu posso usar isso aqui de adubo, colocando assim na parte de cima das minhas plantas. A moreirinha, como já tá cheia de amora, colocando assim nessa parte de cima, e aí ela vai absorvendo aos poucos esses nutrientes. Ou ela vai produzindo também um líquido, que aqui embaixo ela tem uns furos, ó. Não sei se vai dar pra ver, mas ela tem uns furos entre uma caixa e outra. E vai descendo um líquido aqui, que esse líquido é parte da decomposição também, né, dos alimentos. Isso aqui não fede, não é sujo. E é um ótimo adubo líquido também. Aqui tá com um pouco de terra também, porque caiu, mas... enfim, então só para ilustrar para vocês como que é, basicamente, um solo bem nutritivo. Então aqui nós temos um bom tanto de umidade. Tive restos de alimento que já se decomporam, então que as minhocas ajudaram nesse processo, e outros bichinhos que acabam participando aqui também. Aqui uma cidadã. Oi. Depois eu vou pegar uma para mostrar para vocês. Aqui, outra. Cadê? Aqui. Vai fugir. Ai, que ligeira. Ai, essa que bonita. Dar uma descompactada nessa terra para ficar mais fácil delas caminharem. Elas não gostam de luz, elas fogem.
Ó, ela já tá querendo se esconder. Então eu não vou ficar... Peguei aqui só pra mostrar pra vocês. Eu não vou ficar estressando muito elas, porque já tá um processo estressante pras coitadas, então eu não vou ficar mexendo muito. Mas olha, tem umas bem gordinhas. Ai, que linda. Olha aqui, que fofa, gente. Que fofa. Tá bem gorda. Ai, que linda. Dá pra ver bem os anéis. Esses anéis aqui, ó, que cobrem o corpo dela, por isso elas são anelídeos. Porque elas têm anéis. Ai! Coitada, deixa ela aí. Tô falando tanto de deixar elas em paz, né? Mas não consigo. Não consigo. Quando a gente começa a mexer, é essa loucura. Biólogo começa a ver bicho, a gente fica doido. Mas é isso. Vou terminar aqui e já mostro embaixo. E aí elas vão fazendo todo esse processo aí de decomposição. Vão comendo os restinhos de comida e vão nutrindo o solo que a gente usa depois. Então, é um ciclo. A gente alimenta elas e elas devolvem essa terra pra gente, esse adubo pra gente. A gente volta pra terra, que dá alimento para as plantas. As plantas cedem alimento para as minhoquinhas, né? Com os restos de cascas, folhas, enfim. Saúde, filho! E aí vira um ciclo, né? O adubo que sai daqui vai para as plantas servem de alimento para cá também. E vai funcionando esse ciclo. Beleza? Pessoal, não preciso nem dizer, né? Como sempre, prazer em revê-los, mesmo que pela telinha.